Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o índice de indeterminação do sujeito se. E o que seria isso exatamente? Bom, vamos começar analisando algumas frases em que esse índice aparece. Vamos começar com as frases com verbo transitivo indireto: acreditar, necessitar, precisar, brincar e concordar. Então temos aí, acredita-se em milagres, necessita-se de funcionários com experiência informática, precisa-se de sangue tipo O urgentemente. Brinca-se demais com a esperança alheia. Concorda-se com a implementação de novas políticas públicas de educação. Bom, nós vemos aí que as frases estão em uma forma não tradicional. Como vocês podem ver, o sujeito sequer está presente aí. Mas para facilitar a nossa análise, vamos passá-la para a forma tradicional. Então, nós temos aí, alguém acredita em milagres, alguém necessita de funcionários com experiência em informática, alguém precisa de sangue tipo O urgentemente, alguém brinca demais com a esperança alheia, alguém concorda com a implementação de novas políticas públicas de educação. Bom, então considerando essas formas mais tradicionais de construção de frase, nós temos aí a presença do sujeito, do verbo de ação, que no caso é um verbo transitivo indireto, e temos também a presença do objeto do verbo. E trata-se de um verbo transitivo indireto, por quê? Porque há preposição conectando aí o verbo ao seu objeto. No caso aí, nós temos as preposições em, de e com. E nós vemos aí a ordem tradicional da oração, conforme já falamos, que é formada por sujeito, verbo, objeto. E como o sujeito está aí presente, vai haver a concordância com o verbo, seguindo aí a regra de que o sujeito sempre concorda com o verbo. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai então para o singular. Eu acredito em milagres, a empresa necessita de funcionários com experiência, o paciente precisa de sangue tipo O falso profeta brinca com a esperança alheia, o ministro de Educação concorda com a implementação de novas políticas públicas. Então, temos aí a concordância do sujeito e do verbo no singular. E se passarmos o sujeito para o plural, o verbo também vai para o plural. Os fiéis acreditam, as empresas necessitam, os pacientes precisam, os falsos profetas brincam, todos os ministros concordam. Mas, como nós sabemos muito bem, essas orações podem ser escritas de outra forma, através do índice de indeterminação do sujeito. Então, nessa outra forma, que é uma forma não tradicional de construção de oração, nós vamos ter o verbo de ação, que continua sendo transitivo indireto, o índice de indeterminação do sujeito se e o objeto do verbo. Então, é uma ordem não tradicional, iniciada aí pelo verbo, juntamente com o índice de indeterminação do sujeito, de modo que o sujeito é indeterminado. E, sendo o sujeito indeterminado, não há concordância entre sujeito e verbo, pelo simples fato de que o sujeito não está aí de forma evidente. Logo, o verbo vai sempre permanecer no singular. Acredita-se em milagres, necessita-se de funcionários, precisa-se de sangue, brinca-se demais, concorda-se com a implementação. Só que não acaba por aí. Existem outros tipos de frases em que o sujeito pode ficar indeterminado. Por exemplo, as frases com verbo intransitivo. Aqui no caso nós vamos usar os verbos dormir, morrer, viver e chegar. Então nós temos aí, não dorme-se mais tão cedo quanto antigamente. Morria-se muito jovem antigamente. Vive-se muito atarefado hoje em dia. Chega-se longe com determinação. Aqui nós temos a forma não tradicional da oração, em que o sujeito está indeterminado e aí a presença do se, como índice de indeterminação. Agora, para facilitar a análise, vamos transformá-las em frases tradicionais, com a presença do sujeito. Então, por exemplo, o ser humano não dorme mais tão cedo quanto antigamente. O ser humano morria muito jovem antigamente. O ser humano vive muito mais atualmente. O ser humano chega longe com determinação. E aqui nós temos então orações formadas pelo sujeito, verbo de ação, que no caso agora é um verbo intransitivo, isto é, não precisa de objeto, e algum complemento aí, se porventura a frase necessitar de complemento. Então nós temos uma ordem tradicional da oração, formada aí pelo sujeito, verbo e o restante da frase, com ou sem complemento. E aqui nós temos, então, o sujeito de forma expressa, logo vai haver a concordância entre verbo e sujeito. Então, se o sujeito estiver no singular, o verbo vai para o singular também.
o ser humano não dorme mais tão cedo, o ser humano morria muito jovem antigamente, o ser humano vive muito mais atualmente, o ser humano chega longe com determinação. E da mesma forma, se passarmos para o plural, o verbo também vai para o plural. Os seres humanos não dormem, os seres humanos morriam, os seres humanos vivem, os seres humanos chegam. Só que sabemos muito bem que essas orações podem ser escritas de outra forma, indeterminando o sujeito. Então, nós temos aí essa forma não tradicional de oração, em que inicia aí com o verbo de ação, continua sendo o verbo intransitivo, seguido do índice de indeterminação do sujeito, que vem colado ali no verbo, né, só separado por hífen, e o restante do complemento da oração. Então, nós temos aí uma ordem não tradicional da oração, iniciada pelo verbo, seguida ali do índice de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito não está presente de forma expressa, porque ele é indeterminado. Logo, não vai haver concordância entre verbo e sujeito, de modo que o verbo vai sempre permanecer no singular. Então, não dorme-se, morria-se, vive-se, chega-se. E calma que ainda não terminou, existem outros tipos de frases que também podem ter o sujeito indeterminado. Vamos ver agora as frases com verbo de ligação. Vamos usar aí como exemplo os verbos viver, continuar e andar, que aqui no caso estão atuando como verbo de ligação. Então, nós temos aí, vive-se estressado hoje em dia, continua-se esperançoso por tempos melhores, anda-se contente com o avanço tecnológico. Bom, aqui nós temos as frases na forma não tradicional, em que o sujeito está indeterminado. Agora, como sempre, vamos passar para a forma tradicional para podermos analisar melhor. Temos aí, então, o ser humano vive estressado hoje em dia, o ser humano continua esperançoso por tempos melhores, o ser humano anda contente com o avanço tecnológico. Então, aí nós temos o sujeito, o verbo de ligação, o predicativo, no caso formado por adjetivo. Lembrando que o predicativo, que é uma característica ou condição do sujeito, pode ser formada por um adjetivo ou por um substantivo. No caso aí, todos são adjetivos. E o complemento da frase, se porventura a frase necessitar de complemento. Então, é uma ordem tradicional da oração, iniciada ali pelo sujeito, o verbo e o restante ali da frase. Então, há a presença expressa do sujeito, logo há a concordância. Só que aqui nós temos uma peculiaridade, porque vai haver a concordância não apenas com o verbo, mas também com o predicativo. E por que isso ocorre? Porque adjetivos e substantivos concordam em número e gênero. Logo, seja o predicativo formado por adjetivo ou substantivo, vai haver ali a concordância em número e também em gênero, né? Lembrando que não é só número, em gênero também. Então, se estiver no singular, o verbo e o predicativo vão para o singular. O ser humano vive estressado hoje em dia. O ser humano continua esperançoso por tempos melhores. O ser humano anda contente com o avanço tecnológico. Da mesma forma, se o sujeito for para o plural, o verbo e o predicativo também irão. Os seres humanos vivem estressados. Os seres humanos continuam esperançosos. Os seres humanos andam contentes. E lembrando aí que no caso do predicativo, por ser formado por adjetivo, né, vai concordar aí também em gênero. Então, por exemplo, se o sujeito for pessoas, vamos ter as pessoas vivem estressadas, as pessoas continuam esperançosas, tá? Que são adjetivos aí que seguem a regra de concordar em gênero. Mas no caso de contente, como apresenta a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, vai continuar da mesma forma. Então, as pessoas andam contentes. E como nós sabemos bem, existe uma outra forma de escrever essas orações aí, que é indeterminando o sujeito. Então, agora nós vamos ter aí verbo de ligação iniciando a frase, o índice de indeterminação do sujeito se, predicativo e o restante do complemento da frase, se houver. Então, nós temos uma ordem não tradicional da oração, iniciada aí pelo verbo juntamente com o índice de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito é indeterminado. Então, por isso, não aplica-se a regra da concordância. Então, o verbo e o predicativo permanecem no singular. Vive-se estressado, continua-se esperançoso, anda-se contente. E calma que ainda não acabou. Existem algumas questões que ainda precisamos comentar. Há verbos que mudam sua condição a depender do contexto, que é o caso, por exemplo, do verbo viver.
Então, nós temos aí o verbo viver sendo usado de diferentes formas em cada uma das orações. Na primeira, nós temos o verbo viver como verbo de ligação. Vive-se estressado hoje em dia. Nós temos aí viver como verbo de ligação, seguido aí do predicativo estressado e o complemento aí da frase. Na segunda frase, nós temos vive-se mal hoje em dia. Viver aí está atuando como verbo intransitivo, ou seja, não precisa de objeto. E temos aí o restante do complemento da oração. E é importante destacar que mal aqui atua como advérbio. E lembrando ali das diferenças entre mal com L e mal com U. Mal com L é advérbio e mal com U é adjetivo. Então, nós temos aqui mal sendo advérbio, modificando aí o verbo para indicar um modo ruim de se viver. Na última oração, nós temos vive-se de trabalho. Aqui nós temos o verbo viver como verbo transitivo indireto e trabalho como objeto indireto. E é objeto indireto por quê? Porque há aí a presença de preposição conectando o verbo ao objeto. E como vocês podem ver, nós temos aí as orações estruturadas de uma forma não tradicional, em que o sujeito se encontra indeterminado, logo não há concordância, então o verbo permanece no singular e no caso aí da oração com o verbo de ligação, o predicativo também permanece no singular e sem necessidade aí de concordar gênero. Então vamos retomar rapidamente o que vimos. O índice de indeterminação do sujeito é formado pelo pronome se, sendo colocado junto ao verbo transitivo indireto, ao verbo intransitivo, que são aí verbos de ação, ou seja, orações em que o foco está na ação expressa pelo verbo, logo o verbo é que é o foco da oração. Mas também pode ser colocado junto aí de verbo de ligação, que trata-se de uma oração em que o foco não está no verbo, mas sim no predicativo, que pode ser formado por um adjetivo ou por um substantivo. E é importante destacar que quando há índice de indeterminação do sujeito, é porque trata-se de uma construção não tradicional da oração, em que o sujeito está indeterminado. Logo, o verbo sempre fica no singular. E é importante destacar também que, a depender do contexto, o mesmo verbo pode mudar a sua condição, de transitivo para intransitivo, ou mesmo deixar de ser um verbo de ação para ser um verbo de ligação, como, por exemplo, é o caso do verbo viver. E é isso por hoje. Gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir nosso material de estudos pelo link na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos!